Bom dia, meus queridos. Hoje daremos início ao volume 3 do nosso livro, capítulo 9, Populismo e Ditaduras na América Latina, página 2. A história da América Latina entre as décadas de 1930 e 1980 é bastante conturbada. A região passou por períodos de governos populistas que implementaram ações voltadas à população humilde sem se afastar dos objetivos políticos. Houve também momentos de autoritarismo marcados pela intransigência e pela violência, A imagem aí que vocês estão vendo retrata um presidente e uma primeira-dama que tiveram grande apoio popular, principalmente por estabelecerem direitos aos trabalhadores. Eva e Juan Perón Saudão, o povo argentino em Buenos Aires. Antes de avançar os estudos de história, eu quero que vocês respondam essa página 3, que é retomando o que já foi visto em alguns fatos da história. E falando um pouco sobre o populismo, durante a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, eles buscaram atrair aliados das mais variadas formas, por meio de ajuda financeira, apoiando países ou grupos que estavam envolvidos em conflitos e também difundindo sua ideologia. A América Latina ela não ficou imune às disputas entre as duas potências. Os países latino-americanos eles foram pressionados e influenciados em sua cultura, política e economia. A pressão externa e as circunstâncias internas desses países contribuíram para a emergência de regimes populistas e ditaduras militares durante o século XX. A partir da década de 1930, algumas oligarquias perderam força e teve início um novo período da política latino-americana, em que surgiram os chamados governos populistas, de denominação advinda das políticas e dos programas voltados ao povo. Embora o populismo apresentasse características específicas, conforme a realidade de cada país, havia alguns aspectos comuns em todos os lugares. Por exemplo, populismo, as características: chefes de Estado carismático e de grande liderança popular, apoio de diferentes grupos da sociedade do governo, nacionalismo, ou seja, exaltação e valorização da pátria, valorização das classes populares e suas reivindicações, intenso uso da propaganda política em benefício do governo. Os líderes populistas, eles garantiam o poder buscando atender aos interesses dos diferentes grupos sociais, de forma que obtivessem uma ampla base de sustentação. México, por exemplo, Lázaro Cárdenas é considerado o principal líder populista do México. Ele chegou ao poder em 1934, se manteve na liderança do país até 1940. O governo de Cárdenas foi marcado por diversas reformas que tinham o objetivo de reverter os efeitos da crise de 1929. Desemprego, êxodo rural, queda dos preços dos produtos agrícolas vendidos pelo país e vários outros. Para incentivar a economia, foi criado o Plano Sexenal, com a proposta de efetivar a participação do Estado na economia. Além disso, foi realizada uma ampla reforma agrária no país. Para os trabalhadores urbanos, ficaram garantidos direitos trabalhistas, que já haviam sido estabelecidos pela Constituição de 1917, elaborada durante a Revolução Mexicana. E em 1931, ocorreu a criação da Lei Federal do Trabalho, que garantiu aos trabalhadores urbanos jornada de 8 horas diárias, salário mínimo e descanso semanal remunerado, além de uma regulamentação mais rígida para as atividades consideradas insalubres, especialmente para as mulheres e os menores de 16 anos. A lei ainda estabeleceu o direito à greve e o incentivo à sindicalização entre os operários.
O direito à greve era um dos aspectos mais respeitados pelo governo, pois se entendia que a greve era uma poderosa arma de negociação e expressão do empregado em relação aos empregadores. Uma ferramenta na luta por melhoria na qualidade de vida, e só no ano de 1936 ocorreram mais de 650 greves. Nenhuma sofreu interferência do governo. Ainda na economia, Cárdenas nacionalizou as estradas de ferro e fez o mesmo com as empresas de petróleo. Os funcionários desses setores clamavam por melhorias salariais e foram ignorados pelos patrões durante anos. A solução que o governo adotou para o impasse foi nacionalizar as empresas, sendo o primeiro país na América Latina a tomar essa atitude. A fim de promover a preservação, a proteção e a pesquisa do patrimônio arqueológico, histórico e antropológico do México, foram criados o Instituto Nacional de Antropologia e História e, em 1939 e no ano seguinte, o Museu Nacional de História do México. Ambos fazem parte aí do projeto de valorização da cultura nacional, inserido pelo regime populista. Cárdenas, ele como um todo líder populista, recebeu grande apoio da população mexicana, especialmente entre as classes menos favorecidas. A burguesia, entretanto, passou a fazer oposição ao presidente em razão das medidas intervencionistas na economia e nos incentivos concedidos às classes trabalhadoras. O apoio às organizações trabalhistas e aos movimentos grevistas trazia prejuízos aos empresários e industriais. A partir de 1938, com a intenção de obter o apoio da burguesia, Cárdenas ele passou a incentivar a industrialização do México, concedendo empréstimo aos empresários interessados em investir no setor. Tomou também medidas para fortalecer o sistema bancário do país. Na Argentina, o populismo teve presente durante os governos de Juan Domingo Perón, que é o da abertura da imagem, né? Ele e Eva, sua esposa aí na foto. Durante o período do pós-guerra na Argentina, surgiu o governo tipicamente populista, chamado de peronismo, em razão do nome do presidente, lógico. Perón, ele chegou à presidência da República em 1946, eleito pelo Partido Laborista, PL, trabalhista, e governou o país até 1955, contando com amplo apoio popular, especialmente da classe trabalhadora. Antes de ser eleito presidente, já havia feito parte de outro governo. Entre 1943 e 1945, a Argentina passou por um governo militar. Nesse período, Perón ocupou os cargos de ministro do Trabalho, ministro da Guerra e vice-presidente. Nessa época, ele estabeleceu medidas que beneficiavam a classe trabalhadora. Entre elas estava o aumento dos salários, a reafirmação de leis trabalhistas e a criação de tribunais do trabalho, além de um vasto sistema de previdência social. Como ministro, Perón se preocupou com a sindicalização dos trabalhadores e com o controle sobre essas instituições. Ele cuidou para que as organizações de caráter anarquista ou socialistas fossem desarticuladas e, em seu lugar, fossem criadas associações aliadas ao governo. Contudo, as ações de Perón não foram apreciadas pelos grupos conservadores e ele acabou sendo preso em 12 de outubro de 1945. 5 dias depois, uma grande mobilização popular pedia a soltura dele. Foi libertado e venceu as eleições presidenciais seguintes com o apoio dos trabalhadores. Tomou posse em 4 de junho de 1946. Em 1947, Perón apresentou o plano quinquenal, que os principais objetivos do plano quinquenal eram repatriar a dívida externa, diminuir o capital estrangeiro nos serviços públicos e estimular o consumo.
para otimizar a economia, né? Ainda que tenha estimulado setores industriais, não houve desenvolvimento da indústria de base, como se deu no Brasil com Getúlio Vargas. No entanto, seu incentivo ao desenvolvimento da indústria lhe rendeu o apoio da burguesia argentina. Nesse período foram nacionalizadas as empresas de eletricidade, de telefonia, de estradas de ferro e, diferentemente do México, o petróleo não foi nacionalizado. A principal característica da política peronista foi o trabalhismo. Em uma época de crescimento industrial e consequente aumento da classe trabalhadora, criar benefícios para atender às reivindicações operárias foi a estratégia efetiva para a legitimação do governo de Perón. Perón desejava um governo independente de influências externas. Mesmo com a bipolarização gerada pelos blocos capitalista e socialista, o nacionalismo peronista procurou uma alternativa a esses dois modelos, classificado como um terceiro caminho político, a via terceirista. O primeiro governo peronista foi marcado ainda pelo autoritarismo, especialmente contra a imprensa, a Corte Suprema e as universidades. Houve perseguição política aos inimigos críticos ao regime e vários jornais e revistas de oposição foram fechados. A primeira-dama Eva Duarte de Perón, ela exerceu um papel importante para consolidar a imagem e o prestígio do presidente perante os mais humildes, conhecidos aí como descamisados. Evita, como era chamada pelo povo argentino, realizou com sucesso um programa de assistência social com distribuição de roupa, alimento e medicamentos para as classes populares. Ela se tornou uma figura mítica na história política da Argentina, atuou na conquista do voto feminino, exercido aí pela primeira vez nas eleições de 1951. Em 1949, a Constituição foi reformada, permitindo a reeleição. Assim, as eleições seguintes, Perón foi novamente escolhido como presidente. No primeiro mandato, o governo peronista foi maciçamente apoiado pela população, porém no segundo, o governante foi aos poucos perdendo seu prestígio junto a importantes setores da sociedade, e um fato que enfraqueceu sua popularidade foi a morte da esposa Eva, aos 33 anos, vítima de câncer. O acontecimento abalou a sociedade argentina. Os grupos que até então sustentavam o governo, como a Igreja e o Exército, passaram a fazer oposição ao regime por seu caráter autoritário. E, além disso, duas situações contribuíram para a diminuição do apoio da Igreja ao presidente. A primeira foi a revogação do ensino obrigatório de religião nas escolas e a segunda foi a aprovação do divórcio, em 1954. O segundo mandato de Perón foi marcado ainda pelo agravamento da crise econômica. Em 16 de setembro de 1955, teve início um levante militar. No dia 22 do mesmo mês, Perón foi destituído de seu cargo antes do fim do mandato. E ficamos por aqui. Vocês estão vendo aí na imagem estudantes argentinos ao redor do busto de Perón, derrubado após a deposição do presidente em 1955. Façam as atividades da página 3 e 5 e até a próxima aula. Bons estudos!